Nós do grupo de oração Cordeiro da Paz queremos desejar a todos vocês, servos, participantes de grupos de orações, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que o Senhor Jesus possa renascer em sua casa, em sua família, e que o Ano Novo, você, servo, participante, seja fiel à graça e à presença do Senhor Jesus. O Ministério de Cura e Libertação deseja a todos do Grupo de Oração Cordeiro da Paz um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, cheio de paz, de saúde, para que nós possamos, em 2015, encontrar mesmo todos os dias com o verdadeiro Senhor Jesus, através dos ensinamentos que temos aqui no nosso grupo de oração. O Ministério da Intercessão agradece primeiramente a Deus por mais este ano. Agradecemos e louvamos a Deus por este ano maravilhoso que Ele nos proporcionou. E desejamos a todos um Natal cheio de paz, de amor, de compreensão e principalmente voltada ao Menino Jesus. Que o ano de 2015 seja próspero e que caminhemos nos braços de Jesus. Feliz Natal. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Se viver com pai é bom, com pai e mãe que maravilha. E com essas palavras eu quero desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E para duplicar, para aumentar o meu desejo de tudo que é bom para vocês, eu quero chamar aqui meu parceiro. Feliz Natal a todos os jovens do mundo inteiro! Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. O Grupo de Oração Cordeiro da Paz deseja a você um próspero Ano Novo, um Natal abençoado e que o ano de 2015 possa duplicar de bênçãos e de graça. Boa noite, irmãos. Tudo bem? A paz de Jesus no coração de vocês. Graças a Deus estamos hoje unidos para ouvir a palavra de Deus. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Wagner. Sou da comunidade São João Bosco, paróquia São João Bosco, na Cidade Alta. Meu grupo de oração é o grupo Nossa Senhora das Graças, todas as quintas-feiras, às 7h30 da noite. Nós estamos trabalhando também há algum tempo no Estado, na Renovação Carismática Estadual, no Ministério de Oração por Cura. E o Senhor nos dá a graça de mais um tempo aí, até 2016, estarmos também à frente ainda do Ministério no Estado de Mato Grosso. Eu sou casado há quase 10 anos já, 9 anos praticamente. Temos uma filha de 7 anos, a Sofia. Com a graça de Deus, nós estamos caminhando aí, claro, com as dificuldades, as lutas, para chegar ao céu, né? Nossa chegada ao céu é com batalha, é com lutas. É isso que o Senhor quer nos colocar nessa noite de oração, nesse grupo de oração para mim e para você. O Senhor quer nos falar da importância da vigilância, da oração, da vigília e de estar junto dEle para alcançarmos a santidade e um dia chegarmos ao céu. E é justamente isso que Jesus vai falar
lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no qual nós vamos ouvir agora. Evangelho de Mateus, no capítulo 26, e do versículo 36. Acharam? Fala da angústia de Jesus, a angústia suprema. E o evangelho de hoje, para o qual o Senhor deu para o grupo de hoje, vai dizer assim para nós: retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane, e disse-lhes: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: então não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou, dizendo: meu Pai, se não é possível, para que esse cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me trai está perto daqui. Palavra da salvação. É uma palavra muito propícia que o Senhor dá para o grupo de oração, para esse grupo de oração. No tempo em que nós estamos vivendo, nós acabamos de ouvir o trecho que narra a angústia de Jesus no Getsemane. Um trecho acima vai falar que Jesus se dirigiu com seus discípulos, com seus apóstolos, para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era um lugar onde se fazia o azeite. Era lugar que chamava lagar, ou lugar da prensa, onde se prensava as azeitonas para fazer o azeite de oliva.
Por isso que fala o Monte das Oliveiras, porque era um lugar de muitas oliveiras. E é para lá que Jesus vai com os seus discípulos, depois de ter ceado com eles. Se nós buscarmos um texto antes disso ainda, nós vamos ver que fala sobre a ceia. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximavam-se de Jesus e perguntaram-lhe: onde queres que preparemos a ceia pascal? No versículo 17. Depois de ter comido, enchido a barriga, os discípulos com Jesus retiram-se e vão para o Monte das Oliveiras. E ali, é claro, encheram a pança, com certeza comeram muito, e aí então um sono bateu neles, ficaram com sono. E ali a palavra vai dizer: retirou-se Jesus, depois que estava lá no monte, para um lugar chamado Getsêmani, e disse-lhe: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Os discípulos estavam acordados. Jesus disse: espere aqui, enquanto eu vou ali orar. Jesus se retirava para a oração, e aí então ele não vai sozinho. A palavra diz que Jesus toma consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Então Pedro e mais os 2 filhos de Zebedeu, e vai orar. E aí então começou a entristecer-se e angustiar-se. Jesus começa a ficar triste e com a angústia profunda. Tanto é que o título aqui da Bíblia Ave Maria fala que a angústia suprema é uma das maiores angústias que uma pessoa pode sentir. Ou seja, ninguém sentiu a angústia que Jesus sentiu. Então Jesus disse: minha alma está triste até a morte, fique aqui e vigiai comigo. Jesus então chama os discípulos para orar com ele, para vigiar com ele, porque a alma dele estava triste, estava com angústia. E a palavra também diz que ele adiantou-se um pouco, prostrou-se com face por terra e rezou. E aí Jesus faz aquela oração para o Pai. Ele diz: Pai, meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Ele diz: se é possível. Jesus não está dizendo: eu não quero beber desse cálice, eu estou desistindo agora de beber esse cálice. Jesus não disse isso. Ele está dizendo: se é possível fazer isso, que o Senhor afaste de mim essa hora triste, essa angústia, que o Senhor afaste de mim o momento em que então eu vou ser entregue, vou ser massacrado, chicoteado, pisoteado e vou ser crucificado. Jesus fala isso para o Pai: se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas e também ele vai falar: todavia, todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus disse:
Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele vai dizer: todavia, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus vai dizer isso: o que tu queres, Pai, não o que eu quero. E o que o Pai queria, mesmo sabendo que era uma morte, e uma morte de cruz, era que Jesus então se entregasse na cruz. Mas como pode o Pai querer que o seu filho se entregue à morte, e morte de cruz? É uma coisa que é mistério. Como vamos entender isso, se não pela fé, se não pelo amor que Deus tem para conosco? E a vontade de Jesus era que a não beber aquele cálice, mas ele dizia: mas Pai, faça então a sua vontade. E a vontade de Deus era que Jesus então pudesse beber daquele cálice. E aí foi ter então com os discípulos e o encontrou dormindo, e disse a Pedro: então não pudesses vigiar uma hora contigo? Quando Jesus chega então, todos estavam lá roncando, dormindo. Jesus então viveu a sua angústia sozinho. Jesus viveu a sua dor sozinho. Muitas vezes, meus irmãos, nós pedimos muitas coisas para Deus. Nós pedimos para Deus, para que Deus tire de nós o sofrimento, para que Deus tire de nós a enfermidade, para que Deus tire de nós a nossa cruz. Mas nunca dizemos para Deus: mas faça a sua vontade na minha vida. Nós não queremos sentir dor, nós não queremos sentir a angústia do sofrimento. Nós queremos então ficarmos livres de todas as dores, de todos os sofrimentos, de todas as angústias que a vida vai nos colocando. E aí então nós somos dizendo para Jesus, para Deus: afasta de mim, tira essa cruz das minhas costas, eu não estou aguentando mais. Quantas vezes você já disse isso para Deus? Meu Deus do céu, que cruz pesada, eu já estou entregando os pontos, já não consigo mais, já não aguento mais. Quantas vezes você já disse isso na sua vida, na sua caminhada, na sua família, no seu matrimônio, nos seus relacionamentos, no seu trabalho? Quantas vezes esse pensamento veio na sua mente e você disse: eu vou abandonar tudo, eu não estou suportando mais esse peso. Mas a gente não tem coragem de dizer para Deus: Pai, eu sei que tudo isso está sendo difícil para mim, mas faça a sua vontade na minha vida. Faça a sua vontade, aquilo que tu queres, faça na minha vida. Nós queremos então viver tranquilos, sem as dificuldades, sem as lutas, sem o sacrifício. E esse tempo que nós estamos vivendo na quaresma é o tempo propício que a igreja nos coloca para que nós nos convertemos, mudemos de vida, busquemos a santidade e sejamos cada vez mais santos. E aí então nessa palavra o Senhor também vem chamar a atenção para que nós possamos cada vez mais vigiar e orar. Vigiar e orar.
Porque aqui a palavra também vai dizer: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes o nosso espírito, ele quer oração. Muitas vezes a nossa alma, ela clama, ela deseja a vida de santidade, mas a nossa carne, ela quer nos arrastar para o comodismo, quer nos arrastar para a frente da televisão, quer nos arrastar para o shopping, quer nos arrastar para os prazeres deste mundo. Enquanto que a nossa alma, ela clama para uma vida de santidade. Por isso que o Senhor fala aqui: o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Nós temos três inimigos na nossa vida, meus irmãos. E muitas pessoas acham que o primeiro inimigo para ser vencido é o demônio. E tem pessoas que colocam a culpa no demônio, coisas que nem ele está pensando em fazer na vida da pessoa. A pessoa diz: ah, mas é o demônio que me atentou, então eu pequei, eu caí, e me deu preguiça. E aí fica colocando culpa no demônio. Não estou dizendo aqui que o demônio é bom, com os seus espíritos malignos. Pelo contrário, ele é o pai das trevas, é o pai da mentira. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele, é a missão dele com os seus anjos malignos. Mas o primeiro inimigo que nós temos que vencer é a nossa carne, em primeiro lugar. É a nossa carne. Nós temos que vencer a nossa carne. Como é difícil, meus irmãos, vencer a nossa carne, sim ou não? É difícil, porque eu vivo isso na pele e você vive isso na sua pele. Verdade ou não é? Como é difícil para a gente nos entregarmos à vida de oração. Como é difícil para nós entregarmos a uma formação. Como é difícil para a gente ir à missa, ir a um encontro, ir a visitar um doente. Como é difícil a gente sair de nós mesmos. Porque o mundo que nós estamos vivendo, nesse tempo que estamos vivendo, é um tempo em que está colocando as pessoas cada vez mais robotizadas. São robôs que querem tudo automaticamente, não querem mais pensar, não querem mais lutar, buscar. As pessoas querem tudo na mão, e quer fazer isso também com Deus. Quer fazer isso com Deus. É claro que o demônio está trabalhando em tudo isso, mas nós precisamos vencer a carne, porque a carne é fraca. Nós temos que lutar, vencer a preguiça, o nosso comodismo. Nós temos que deixar muitas coisas desse mundo para trás, porque senão nós não vamos conseguir vigiar, nós não vamos conseguir orar, de maneira alguma. A carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela segunda vez e orou, dizendo: meu pai, se não é possível que esse cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados, quer dizer, eles estavam desmaiados. Quantas vezes que a gente faz um propósito de levantar de madrugada para rezar, e a gente levanta calambeando para lá, calambeando para cá, caindo de lá para cá, e ainda o olho está pesado, não é verdade? Você tenta abrir os olhos fecham de novo, e você fica em pé, anda para lá, anda para cá, e os olhos estão pesados, está com sono.
É difícil. O espírito está pedindo a oração, a alma está pedindo a oração, mas a carne está pedindo a cama. É a nossa carne que luta para buscar os prazeres desse mundo. Agora, diante de tudo isso, é claro que nós temos que cuidar de nós. Temos que cuidar da nossa saúde, temos que cuidar do nosso corpo, temos que cuidar. Também nós não vamos aí fazer coisas para nos prejudicar. Temos que dormir, temos que dormir. Temos que nos alimentar, temos que nos alimentar. Temos que fazer as coisas corretamente para que tenhamos saúde, temos. Porque isso é de Deus. Deus quer isso. Porque senão vamos ficarmos doentes. Mas também temos que vencer as apetites da carne, para que a alma então possa crescer em oração, em espírito, e orar e vigiar. Orar e vigiar. E o tempo da quaresma é justamente um tempo propício para isso. É o tempo que a igreja se veste de roxo. É o tempo que a igreja, ela cobre todas as imagens. Nos tempos antigos, tempos passados, se fazia isso. Já na quarta-feira de cinza, então, não tinha nenhuma imagem mais à vista. Se colocava todas as imagens estampadas. A cruz, as imagens dentro das igrejas, das capelas. Hoje algumas está se voltando isso. Nossa paróquia principalmente lá, o nosso padre, ele já faz isso. Na quarta-feira ele já coloca o pano roxo na cruz, nas imagens. Para quê? Não é para a gente chegar na igreja e ajoelhar diante de Nossa Senhora, diante do padroeiro ou diante da cruz. Mas é um tempo para que nós possamos voltar para nós, para dentro de nós. É o tempo que nós precisamos refletir. É o tempo propício para voltarmos para o nosso coração, para o nosso interior e fazer uma reflexão daquilo que eu preciso mudar na minha vida, daquilo que eu preciso deixar para trás, dos meus pecados, dos meus erros. Voltar para a vida de oração, para depois então, no dia da Páscoa, Santa Páscoa do Senhor, nós glorificarmos e lá então louvar a Deus por aquilo que o Espírito do Senhor fez no nosso coração nesse tempo propício de conversão. Por isso então que o Senhor retira-se para orar, para vigiar. E Ele nos convida, assim como convidou os apóstolos: venha comigo, venha orar comigo, venha vigiar comigo. Quantas e quantas vezes a gente promove, a gente programa, a gente organiza as vigílias, dá uma vergonha tremenda. 5, 6, máximo 10, 15 pessoas para adorar o Senhor durante a noite. Você vai para onde? Eu vou fazer a vigília. Nossa, vai ficar a noite inteirinha na igreja? Mas não tem vergonha na cara de passar a noite inteira numa balada, no forró, no rasqueado? Não tem a vergonha na cara de passar a noite inteira na rua? Não é verdade? Verdade ou não é? Ainda se drogando, bebendo, se prostituindo. E quando se fala que para ir para a igreja, vai ficar com sono, vai ficar a noite inteira lá na igreja. É sacrifício, é mortificação, é matar o apetite da carne, para que a nossa alma se alimente daquilo que são as coisas de Deus. Nós temos que estar atentos, meus irmãos. Orai e vigiai para que nós não caiamos em tentação.
Em outra ocasião a palavra vai dizer: aquele que está de pé, cuidado para não cair. Se nós estamos de pé, não significa que nós já estamos totalmente livres de qualquer coisa. Aí é que nós temos que orar e vigiar constantemente, para que o mundo não venha nos engolir. Cada dia mais que passa, está difícil de sermos cristãos, de viver a nossa fé. Vocês já viram as notícias, vocês sabem, vocês conhecem quantas pessoas estão sendo mortas por aquele grupo de pessoas loucas. Loucas não por sanidade, mas loucas por uma ideologia que diz: em nome de Deus, mata. Agora, por último, aqueles, se eu não me engano, 26 homens da igreja ortodoxas, dos cóptas que fala, né? Da igreja ortodoxa, morreram, foram degolados por aqueles homens do Estado Islâmico lá, porque eles não negaram a fé. Eles disseram: vocês negam Jesus, passam a ser muçulmano. E eles disseram: não, nós não negaremos a nossa fé, nós não negaremos o nosso Jesus, nós preferimos morrer. E aí então o bispo ortodoxo falou que naquela hora que eles estavam ajoelhados e eles estavam conversando, eles estavam orando a Deus, pedindo a Deus para que a alma deles estivesse junto com Deus no céu. E com certeza aqueles homens foram para o céu, porque foram mártires. E isso a imprensa, a mídia não divulga. Quantos e quantas retiros, quantas e quantas conversões, quantos e quantos milagres aconteceu nesse carnaval que a igreja promoveu, retiros e mais encontros. Não teve um canal, a não ser os encontros, os canais católicos, que mostrou aquele jovem que largou a droga, aquele jovem que voltou para Deus. Mas pelo contrário, foi mostrar a mulher pelada, foi mostrar pornografia. Verdade ou não é? Mas não fala da conversão, não fala da mudança de vida, porque isso não importa para a mídia, isso não importa para o mundo. Cada dia que passa, meus irmãos, fica mais difícil professar a nossa fé. E vocês pensam que essa perseguição não está aqui no Brasil? Engana-se, porque já começou. Agora você terá coragem diante de um carrasco daquele, com uma foice na sua garganta, dizendo: você nega a sua fé? O que você faria? O que você diria nessa hora? Meus irmãos, dizer que é católico é fácil, dizer que crê em Deus é fácil, vir ao grupo de oração, vir à missa, comungar o corpo de Cristo, isso é fácil, nós temos liberdade para isso. Mas na hora em que colocar diante dos nossos olhos um fuzil, uma navalha, e dizer: você é cristão, o que nós vamos dizer? O que eu diria, o que você diria diante de uma ameaça dessa? Nós temos que parar e pensar. Por isso que nós temos que buscar a nossa vida de oração. E isso vai nos fortificando, meus irmãos, na vida de oração. Nós vamos ganhando têmpera. Porque aquele que não tem medo de perder a sua vida por causa do reino de Deus, é aquele que crê que neste mundo essa vida é passageira, que nesse mundo essa vida não tem sentido se nós não buscarmos a vida eterna.
Por isso que as pessoas não querem entregar a sua vida a Deus, porque se apega demais às coisas desse mundo, se apega aos bens materiais, vão se apegando tanto que não tem força e coragem de desapegar para se apegar a Deus. Vamos pedir essa graça para o Senhor nessa noite. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos.